o Irã, ele tem também, além de tudo, um poder sobre o Estreito de Hormuz Sim. que gera, além de tudo, uma tensão, uma pressão econômica no mundo Sim. quando ele está sob esse tipo de ameaça, né? Isso é um incômodo para a China, isso é um incômodo para um monte, para os Estados Unidos, isso é um incômodo para a Europa, para um monte de gente, né? É, e o Irã não parece ter, como a gente conversou aqui, ele parece estar se preparando para alguma coisa desse tipo já há muito tempo. Eu imagino, cara, o Irã tá o quê? Desde a década de 80 que os caras estão falando que o Irã tá enriquecendo o urânio, não é? Mas o lance é o seguinte: como é que é a história do urânio? O falecido Ayatollah Khamenei, ele era contra armas nucleares. Então tem uma fatwa dele, que é um édito islâmico, né, um decreto religioso, proibindo a fabricação de armas nucleares. O que eu acho uma burrice muito grande. Eles deveriam ter feito. Porque, Igor, a gente Uhum. tem que falar a verdade do Khamenei. Vou desagradar os dois lados agora. Vai. Para quem gosta do Khamenei, ele era péssimo estrategista. Para quem não gosta do Khamenei, ele era um pacifista. A verdade é essa. Para quem gosta do Khamenei, péssimo estrategista. Para quem não gosta dele, gente, desculpa dizer, mas ele era um pacifista. Ele tinha uma posição assim muito. Ele alijou muitos dos falcões do Irã, inclusive o Ahmadinejad. Agora mataram o general Tansiri, que era o comandante da marinha no Golfo Pérsico, e o Tansiri é um dos falcões do Irã. Mas no governo na época do Khamenei, o Khamenei não era o governante, ele ficou afastado. Então, assim, matar o Khamenei foi burrice. Foi burrice. Era o cara que não queria armas nucleares, que aceitava negociar com os Estados Unidos. Agora entrou uma galera que não quer mais isso aí e que vai falar, ó, vamos pra cabeça. Então, pessoal, é assim, a realidade do Irã não é conhecida no Brasil. Porque outro dia eu tava sendo entrevistado na televisão. Eu acredito. Pessoal, o Irã é uma ditadura. Camarada, olha só, a Arábia Saudita não tem eleições, Omã não tem eleições, Iêmen não tem eleições, Emirados Árabes não tem eleições, Doha, Catar não tem eleições, o Iraque tem. O Jordânia não tem eleições. O único país aí que tem eleição é o Irã. Ah, a situação das mulheres. Vai ver a situação das mulheres da Arábia Saudita. No Irã você tem mulher engenheira, você tem mulher no parlamento, você tem mulher na universidade. Na Arábia Saudita agora que as mulheres começaram a dirigir. Então assim, cara, é uma propaganda vagabunda. Não é bem por isso que... Não é bem essa a questão. Que os caras estão indo fazer lá é outra coisa. É petróleo. É o bom e velho petróleo. Mas aí a gente entra numa situação complicada. Porque você quer ver um negócio? O Trump, ele fala, não, nós não temos que nos preocupar porque nós somos autossuficientes em petróleo. Uhum. De fato, é uma verdade. Uhum. Só que, Igor, para pensar o seguinte, a exploração de petróleo nos Estados Unidos é privada. Você acha que eu sou explorador de petróleo, eu tenho um posto de petróleo, que eu vou vender a preços baratos no mercado? Eu não vou vender a preço internacional. Então, se subir lá fora, sobe aqui dentro também. Ninguém faz caridade. Você vai fazer caridade com petróleo? Então, ó, eu tô jogando uns lances que dá uns cortes foda pra vocês aí, que a gente sabe como é que funciona. Mas ninguém vai fazer caridade com petróleo. Ninguém faz. Então, essa é uma falácia do Trump. Ah, nós somos autossuficientes, a gente não tem que se preocupar com a guerra. Tem sim, porque são preços internacionais. Olha, eu vou te contar outro negócio. Eu acompanho muito, assim, a gente faz o acompanhamento, apesar de ser um canal militar, o Arte da Guerra, a gente acompanha a economia, porque a guerra trabalha para a economia. Sim. Então, todos os dias eu olho o preço do petróleo. Antes mesmo de entrar no ar, estava olhando o preço do barril Brent. O que o Trump fazia? Todo domingo, ele contava uma lorota para acalmar o mercado, o preço descia, todo. Esse domingo, ele não conseguiu. O mercado abriu a 115. Por que isso? Porque estão esgotando as opções. E assim, abriu a 115 o Brent nos contratos futuros, porque diz que na prática você já está pagando $150 o barril. Então, velho, a gente não viu bater, mas vai bater aqui no Brasil essa crise. Isso vai bater no mundo inteiro. Então, era um problema assim, olha, o Irã, o trauma com os Estados Unidos começa no governo Carter. O Carter tomou uma sarambada ali quando ele tentou liberar a embaixada. Aí você tem Carter, Reagan 1, Reagan 2, Bush pai. Depois vem Clinton 1, Clinton 2. Aí depois você vem Bush 1, Bush 2. Obama 1, Obama 2. Trump 1. Biden, agora Trump 2. Quer dizer, eu somei aqui uns 13 mandatos, ninguém se meteu nisso. Por que não se meteram? Porque era uma caixa de marimbondo. Agora o Trump foi fazer isso aí. Vai ficar complicado. Estou te falando, 13 mandatos até agora, ninguém quis fazer nada. Agora ele acha que os outros estão errados.
E ele tá certo. E qual que é a perspectiva dos supostos aliados do Irã, China e Rússia? Porque a crise do petróleo, uma crise do petróleo também os afeta, e o Irã, não pode, eles não podem perder o Irã, né? Essa que é a verdade. Do ponto de vista geopolítico, ali eles não podem perder o Irã, né? De jeito nenhum. Mas eles também, a Rússia já está investida numa guerra, e a China domina de outra maneira. A China faz negócios, né? Põe dinheiro. A China é outra história, né? Qual que é a perspectiva deles? Farinazzo, eu ia chamar de Robson de novo. Não, chama o que você quiser. Não esquece que o pessoal vai falar, mas quem que é esse Robson que ele tá falando aí? Deixa eu te falar uma coisa, Igor, é fácil de entender. A Rússia estava vendendo barril de petróleo descontado a $55. Ela tá vendendo a 100 agora. Você acha que ela tá triste? Não tá. Então, é o caso do chinês. Cara, a China tá muito estocada de petróleo. Eles têm muitos tanques de estoque de petróleo. A reserva estratégica de petróleo da China é grande e eles estão comprando petróleo da Rússia. Para a Rússia foi um bom negócio, por quê? É o que eu te falei, eles vendiam petróleo descontado. A Índia era cliente da Rússia, comprava... Olha a burrice dos caras. Comprava petróleo a $55. Aí o Narendra Modi fez um acordo com os Estados Unidos para parar de comprar petróleo da Rússia. Tava comprando a 55, parou de comprar. Veio a guerra, precisou voltar a comprar. Aí o russo falou, mas sabe o que acontece? É que agora eu não posso fazer aquele precinho para você. Você saiu, agora você voltou e você tem que comprar porque não tem de quem comprar. Essa é uma situação. Aí vai vendo a extrema burrice. Sabe o que o Trump precisou fazer? Tirar as sanções do Irã para o Irã vender petróleo. Ele está em guerra com o Irã, mas ele precisou tirar as sanções. Por quê? Para inundar o mercado de petróleo e tentar segurar os preços. Então, olha a burrice disso, cara. É a mesma coisa. Você está brigando com o teu vizinho e está dando dinheiro para ele. Ô, Igor, não faz sentido essa coisa. Você tá vendo? Assim uns problemas. Eu critico muito os Estados Unidos, o pessoal fica puto comigo, mas olha só. Eu mostrei para você a situação do Afeganistão. Uhum. Vai ver na história. Os caras entraram no Afeganistão, tiraram o Talibã. Gastaram $4 trilhões, saíram de lá pro Talibã voltar. O Talibã tá de volta. Aí saíram do Afeganistão para começar a guerra da Ucrânia. O Afeganistão agora faz falta para eles, porque você poderia atacar o leste do Irã. Né? Agora eles estão com essa guerra da Ucrânia, patrocinando a Ucrânia, mas precisaram liberar dinheiro pro russo com essa questão do petróleo. Estão em guerra com o Irã e tiraram as sanções para o Irã poder vender. Quer dizer, você acha que tem uma estratégia consistente desses caras? Não tem. Cara, você é um empresário. Você sabe que para crescer você tem que ter uma estratégia consistente. Você não pode ficar dando idas e voltas, uma hora você vai quebrar, cara. Que tudo é dinheiro. Tudo que você vai fazer em termos de mudança é dinheiro. Quer dizer, eles fazem muita bobagem, cara. Não é uma estratégia consistente. Cada presidente quer uma coisa. Os caras não pensaram direito, eles não entendiam o que era o Irã. Qual que tu acha que foi o principal erro ali? Olha, eu acho o seguinte. Vou te contar o que aconteceu, como é que o Irã chegou nisso. Tá. Em 1953, tinha um primeiro-ministro chamado Mohammad Mossadegh. E esse cara era um nacionalista. O que ele fez? Ele nacionalizou o petróleo do Irã. Olha, a partir de agora, as empresas saem, a British Petroleum, sai Shell, sai todo mundo. Que nem fez na Venezuela também. Exatamente. Bom, o que eles fizeram? Derrubaram o Mossadegh. Ele ficou em prisão domiciliar até morrer. Aí instalaram o Shah. Tá? Uhum. Em 79, o Shah cai. Provavelmente por pressões americanas. Aí entra o quê? Os ayatolás. Mas calma aí. O Shah cai provavelmente por pressões americanas, não faz muito sentido porque eles não eram aliados. Mais ou menos. Ali já tinha um certo descontentamento do Shah com relação a políticas americanas com Israel, Arábia Saudita, etc. E o Shah também tinha um problema, né, Igor? Ele estava muito doente, né? E o Shah também não era... Pelo que eu li... Cara, você sabe muito mais que eu, tá? Mas pelo que eu li, pode falar. O Shah, ele não era também meio filha da puta, meio sanguinário, não era? Ele era, mas ele era um cara que quis... Ele era, olha, a polícia secreta do Shah, a SAVAK, tem um museu dela até hoje lá, barbarizava, cara. Mas barbarizava mesmo, são torturas horríveis. Mas ele modernizou o Irã, eles estavam modernizando, tá? A planta petrolífera, as forças armadas do Irã, que eram as mais modernas do Oriente Médio na época, mais que Israel, inclusive. Só que aquela história, né? Havia um descontentamento muito grande, teve acho que em 67 a festa da coroação dele, em bilhões de dólares, uma festa assim, faraônica. E a população estava descontente e houve provavelmente apoio de serviços de inteligência estrangeiros para derrubar o Shah. Só que ninguém podia contar
é que ia acender o Khomeini, né, que é antecessor do Khamenei, Uhum. que era de uma visão teocrática, né? E o Irã virou o grande satã para os americanos, né? No fim, é sempre petróleo. No fim é sempre petróleo, né? Porque, o Igor, a verdade do Irã é o Verdade. seguinte: se você for olhar a situação de direitos humanos e de costumes sociais, o Irã é uma sociedade muito mais liberal que a Arábia Saudita. Se você pegar, que eu não, se pôr as fotos aqui, teu vídeo vai cair. Mas se você procurar enforcamentos na Arábia Saudita, você vai achar fotos de guindastes. Sabe aqueles guindastes como são? Guindaste grande, o malandro balançando ali, cara. Tinha um cara que fotografou, ele estava andando, ele filmou o cara balançando no guindaste. Os enforcamentos são em guindaste em praça pública. Isso é a Arábia Saudita, que ninguém fala. Por quê? Porque é aliada dos Estados Unidos. Então, assim, cara, é muito... Assim, falar que os Estados Unidos não gostam de líderes absolutistas, que os Estados Unidos não gostam de ditadores, não é bem isso. Não é bem isso. Se Ah, você não. der o que ele quer, ele... Não é bem isso. Exatamente. Então vamos lá. Por que ele era puto com o Maduro? Porque o Maduro era comunista? A gente sabe que o Trump é bem mais pragmático que isso, né? Sim. Ele foi lá fazer outra coisa. Me parece, eu que não sou analista, mas me parece que ele foi lá atrapalhar a China, Foi. né? Foi sim. Então, e me parece que o movimento no Irã também é para atrapalhar a China. É menos sobre o Irã e mais sobre a China. Isso eu não sou analista. Não, mas é verdade. Você tem razão. Só que eu acho o seguinte, Igor, é o que eu te falei. A dúvida que a gente tinha é a China e a Rússia. Porque eles camuflaram até o último minuto, cara. Na boa. Se eu fizesse essa entrevista 40 dias atrás, você ia perguntar para mim, você acha que a China vai apoiar? Eu ia falar, não sei. Eu não sei. Hoje eu tenho certeza que eles estão apoiando. Porque essa coisa de falar o estoque de mísseis do Irã tá acabando, para com isso, cara. Você lembra em 2022, todo mundo falava a Rússia tá ficando sem munição. Eu fui um dos primeiros a falar, vocês estão malucos, cara. Vocês estão doidos de achar que um país que tem fábrica de munição no país inteiro aí vai parar. Quer dizer, eu acho que a China e a Rússia estão ajudando muito. Porque não custa nada, cara. O chinês fabrica um drone desse aqui, ele pinta em caracteres Farsi lá, foi fabricado no Irã.